O que é AME? Eu sou o Dr. Guilherme, sou pediatra, especialista em desenvolvimento infantil. Eu quero conversar com você sobre atrofia muscular espinal, AME. Agora, por que é tão importante a gente falar de AME? AME é uma doença rara, genética, degenerativa, grave, e muitos dos pacientes ainda não sabem que em dezembro de 2016 surgiu um tratamento para essa doença. Até então a gente fazia só um tratamento de suporte, né? E agora existe uma medicação nova que foi aprovada nos Estados Unidos e que promete não só interromper a progressão dessa doença terrível, como também reverter alguns dos sintomas. Então os pacientes recuperam os movimentos e principalmente sobrevivem, né? Que é uma doença realmente terrível, fatal, com uma taxa de mortalidade que chega a 65% nos 2 primeiros anos de vida. Mas o que é exatamente a AME? A AME é uma doença genética, a gente diz que é uma doença autossômica recessiva, eu já vou explicar o que é isso, e ela é degenerativa e acomete a transmissão dos movimentos, do sinal neurológico que comanda os nossos movimentos. O nosso DNA produz uma substância que protege o neurônio motor, a célula responsável por comandar os movimentos do nosso corpo. Se a doença é genética, existe uma mutação no gene que produz essa substância, e esse neurônio, sem a substância que o protege, morre. Os pacientes perdem a capacidade de se movimentar e ficam destinados a uma vida cheia de restrições. E o que acontece para ser uma doença recessiva, né? Por que a gente diz que é uma doença recessiva? As nossas células são compostas por pares de cromossomos, né? Então, todos os nossos cromossomos, eles vêm aos pares, na verdade. E por que são pares? Um desses cromossomos a gente herda da nossa mãe, um dos cromossomos a gente herda do nosso pai. Então, se os dois genes, né, dos dois cromossomos têm a mutação, a gente chama isso de autossômico recessivo, aí eu vou expressar essa doença. Sem essa substância, como eu falei, o neurônio morre. Então, todos os neurônios que comandam os movimentos do nosso corpo, eles simplesmente desaparecem. E o paciente perde a capacidade de movimentação. Esses pacientes não respiram sozinhos, eles não andam, eles não se alimentam sozinhos, eles ficam realmente restritos ao leito e não têm uma vida normal, e isso deixa o paciente suscetível a uma série de complicações, como infecções respiratórias, por exemplo. Muitos dos pais que me procuram, eles têm dúvidas a respeito do tratamento, né? E uma das principais dúvidas que surgem é com relação ao que a gente chama de número de cópias do gene SMN2. O que é isso exatamente? A AME é uma doença de mutação de um gene que a gente chama de SMN1. Imediatamente do lado desse gene SMN1, existe um outro gene muito parecido, mas que não produz proteína, que é chamado de SMN2. Esse novo medicamento atua justamente nesse gene SMN2. Existe uma molécula que o laboratório fabricou. Essa molécula vai se ligar ao gene SMN2 e vai passar a produzir a proteína que o gene 1 não produz. E as famílias têm muita dúvida a respeito da questão do número de cópias, né? Quantas cópias o meu DNA tem desse gene de número 2? Bem, isso na verdade é ainda muito duvidoso. A gente ainda não sabe a questão realmente se o número de cópias interfere no tratamento ou não. Existe uma teoria que diz que o paciente que tem mais cópias pode ter mais benefício do tratamento, mas isso não significa que o paciente que não tem muitas cópias, né, porque pelo menos uma o paciente vai ter, não se beneficiaria do tratamento. A AME é uma doença complexa. Ela acomete principalmente crianças, mas ela pode acometer também adultos. E para fazer essa diferenciação, a gente classifica a AME em 4 tipos. Tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 é o mais severo, mais grave e de início mais precoce, né? A mortalidade é altíssima nesses casos. Acomete geralmente recém-nascidos ou crianças com poucos meses de vida. Algumas mães, inclusive, manifestam que sentem uma perda de movimento dos nenês ainda dentro da barriga. O tipo 2 é de uma idade um pouquinho mais avançada, né? A gente está falando de uma criança em torno aí de 6 a 8 meses, até 1 ano e meio.
A tipo 3 acomete crianças um pouquinho maiores, pré-escolares, escolares, e a tipo 4 é a AME dos adultos, tá? Ela tem início na faixa etária mais adulta. Agora, esse tratamento é um tratamento novo. A gente ainda precisa aprender muito a respeito desse tratamento. Mas a gente só vai aprender se a gente tratar essas pessoas. E muitas dessas famílias ainda não têm essas informações. Por isso é muito importante você que está nos assistindo ajudar a compartilhar esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar às famílias que estão precisando dessas informações, que ainda não sabem que essa doença terrível tem tratamento. Estão com seus filhos em casa, estão com seus parentes em casa, sem tratamento, esperando uma vida cheia de restrições terminar. E esse tratamento é a nova esperança que a gente tem para cuidar de tanta gente. A gente estima que tem centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas no Brasil acometidas pela AME, e elas precisam dessa informação, elas precisam saber que existe um tratamento. Então eu peço para você que está nos assistindo, ajudar a gente a divulgar essas informações, a levar essa informação para quem precisa, falar a respeito de tratamento, falar a respeito de esperança e orientar essas famílias a irem atrás dessas informações, a procurarem os médicos que cuidam das crianças, os pediatras que cuidam dos filhos delas, para saber mais sobre esse tratamento e ajudar a gente nessa ótima campanha para levar informação e cuidar de pessoas.